Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. Fobia de dirigir. Quando o medo não é da estrada. Já manda o aviãozinho para os amigos e vem para a live. Tem pessoas que quando vão abrir a porta do carro, o corpo trava. Ou às vezes até o fato só de pegar a chave para ir em direção ao carro, o corpo trava, o coração acelera, as mãos suam e a mente começa a imaginar acidentes. E vem a sensação de que algo ruim vai acontecer. Quem já passou por isso? Quem já imaginou coisas mesmo sem ter um perigo real? Mas aqui tem um porém. Muita gente acha que é só o medo de dirigir. Mas isso é um gatilho. É um sintoma. O medo de dirigir é o sintoma. Porque nem sempre é só o medo de dirigir. Às vezes o problema não é a estrada, é o estado emocional de quem está nela. E o que está acontecendo? O barulho da chave, o fato de abrir a porta, o volante em si, é só um gatilho para o inconsciente entender que tem perigo à vista. Você tenta dirigir, mas fica em alerta o tempo todo. Observa tudo, antecipa tudo e tenta controlar tudo. Porque o seu corpo não se sente seguro. E isso cansa. Imagine aquela descarga de adrenalina o tempo inteiro no organismo. Mas hoje você vai entender que a ansiedade não começa no trânsito. Elivelto, seja bem-vindo. Ela já está ativa dentro de você, dentro da pessoa. Então, ela já está ativa essa ansiedade. E o fato de dirigir só expõe isso. Porque quando existe medo ativo, o sistema entra em defesa. Porque o inconsciente está acenando de que está em perigo. E quando está em perigo, entra o sistema de defesa que vai fazer a descarga, trazer a descarga de adrenalina. Aí você fica entre luta e fuga. É isso que ocorre. Mesmo quando, racionalmente, você não sabe que está tudo bem. Mas você evita dirigir sozinho, ou sozinha, evita a estrada e evita lugares movimentados, porque senão você entra em pânico. E começa a adaptar a sua vida ao medo. E o mais difícil é que quem está de fora nem sempre entende isso, porque parece um exagero. Mas para quem sente, o corpo reage como se estivesse em perigo real. Essa é a questão. O nosso cérebro não sabe identificar o real do imaginário. Então, o que ele cria, o que o nosso inconsciente cria, ele acredita. É isso que acontece. Em todas as situações, inclusive na hora de dirigir. Rosângela, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Então, o que ocorre aí? Esse é um gatilho. É muito importante você identificar. Por exemplo, tem pessoas que sofrem acidentes, presenciam acidentes e por isso esse trauma.
Mas tem várias situações. Não precisa necessariamente ser um acidente. Ou até você mesmo, né? Bate no seu carro, alguma coisa. Eu já vi muitos casos, a pessoa parar de dirigir, entrar em pânico para dirigir porque alguém bateu no carro dela. Mas tem várias situações. Por exemplo, você passou um trauma muito grande com algo e escutou um barulho de chave, alguma coisa. É um exemplo que eu estou dando. Quando você vai pegar a chave, seu inconsciente vai associar aquela chave com perigo, porque você passou por aquele trauma, mas na sua lembrança, porque é o que o nosso inconsciente entende. Aí pode ser lá criança, lá atrás, porque isso pode ter acontecido anos atrás. E hoje te afeta pelo fato de gerar o gatilho de perigo. Então, tudo é a forma que o nosso inconsciente está interpretando. Então, é muito importante você tentar entender por que você ficou com medo de dirigir. Foi um acidente? Ou foi com você? Foi com alguém importante para você? Você presenciou um acidente? Às vezes você está ali na rua, presencia um acidente, pode gerar. Ou o fato de alguém pegar uma chave, às vezes a cor do carro, algum episódio que foi traumático para ti com a cor daquele carro. Então são tantas coisas. É tudo o que o nosso inconsciente entende como uma ameaça. Aí o fato de você pegar uma chave e para dirigir, né, que vai abrir a porta, que vai para o lado do carro, gera o gatilho, a pessoa entra em pânico. Sabe? Então, a descarga de adrenalina é muito grande, ela perde o controle. Só que o que acontece, o detalhe? Não é só o medo de dirigir. Isso começa a limitar a vida da pessoa de outras formas também. Então, o dirigir em si é o sintoma, mas o que está por trás? Então, é muito importante a gente identificar o que pode estar ocorrendo que levou a esse trauma. E na TRG, a gente entende que muitas fobias não começam no momento atual. O sistema aprende medo, que é aquilo que eu acabei de explicar. Que às vezes as experiências vividas, às vezes por traumas, como eu acabei de explicar aqui, né, que pode vir lá da infância, lá de pequenininho, não importa a idade, mas o seu inconsciente entendeu como um trauma e ele traz no seu presente hoje e pode te afetar com relação ao dirigir. E às vezes também por associações emocionais, que foi o que eu falei. A cor de do carro, um barulho, né, o ronco, às vezes semelhante com alguma coisa que aconteceu, o barulho da chave. Então, tudo isso, tudo que o teu inconsciente, porque o que é? É o nosso inconsciente. É a forma que interpreta, porque às vezes não é aquilo tudo. Mas a gente entra em pavor, porque o inconsciente, o nosso cérebro não sabe distinguir o real do imaginário. E você começa a imaginar coisas e elas não existem. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Alguém de vocês já passou por isso? Escreva eu aqui nos comentários. Então, o corpo registra aquilo como ameaça. Mesmo que foi lá para trás. Mas hoje, ele reflete na sua vida hoje. E não pense que daí é você adulta hoje que está passando por isso. Esse pavor, essa ansiedade excessiva, essa falta de controle vem de lá aonde aconteceu o trauma. Pode ter sido uma adolescente, né? Uma criança, uma adolescente, então é a forma que o seu inconsciente entendeu lá no episódio, lá no evento, aonde ocorreu. Por isso, hoje muitas vezes você não entende por quê. Como adulta, porque como adulta a gente começa a refletir, né, a raciocinar. Não, mas não era para tanto, não deveria estar passando por isso, né? Não foi isso, mas
Quando isso ocorre lá na sua infância e aquela criança sentiu um pavor muito grande, foi muito traumático, vai refletir da mesma forma, é o mesmo sofrimento hoje. Por isso, essa descarga tão grande de adrenalina e que gera um estresse excessivo, ansiedade excessiva, e a pessoa entra em pânico na vida adulta. Porque o nosso cérebro não identifica ele é atemporal. Ele não sabe de passado e nem de futuro. Ele está sempre no presente. Neia, seja bem-vinda. Eu vou falar apelido aqui para mim não falar nada, o nome errado, tá, gente? Sejam todos bem-vindos, quem estão chegando. Tá fazendo sentido, gente? Alguém de vocês já passou por essa situação? Eu já tive alunas. Uma aluna que veio para o emagrecimento e ela me disse, e eu falando sobre, fiz uma analogia, que emagrecer é igual a aprender a dirigir. E ela veio, eu trabalhava em grupo na época, e ela veio no meu particular e falou, Claudete, eu tenho pavor de dirigir. Eu falei, se você tem pavor de dirigir, você tem pavor de emagrecer. Então agora a gente precisa cuidar disso primeiro. Você voltar a dirigir, você vai perder esse medo de dirigir, vamos eliminar com isso, e daí vamos para o emagrecimento. Porque enquanto você sentir isso, você não vai conseguir emagrecer. E foi o que aconteceu. Em um mês, ela estava voltando a dirigir, feliz da vida. Mas foi bem assim, muito libertador. E não é falta de capacidade, é um sistema emocional em alerta o tempo inteiro. E enquanto esse alerta continua ativo, o corpo vai continuar reagindo. Defesa. Então, mesmo que você tenta se forçar, não vai funcionar. Agora, você já está sabendo o que é, ou como que isso acontece. Então, não é só o dirigir em si. O que tem por trás disso? Qual é a raiz que gera o gatilho que te traz esse pavor de dirigir? E na TRG, a gente trabalha exatamente nesta raiz. Porque a TRG é uma terapia profunda. Ela é breve, ela é rápida, poucas sessões, mas ela é profunda. Ela vai na raiz, ela acessa esses registros emocionais e reprocessa essas respostas. E uma vez que você se liberta desta raiz, você vai conseguir voltar a dirigir. Você vai conseguir, aliás, todos os medos que estão te limitando, você vai perder esses medos. Você vai se sentir uma pessoa segura e vai conseguir voltar à sua vida normal. Por quê? A TRG tira o seu corpo dessa defesa, nesse estado de defesa o tempo inteiro, e volta a sentir segurança. Agora me responde, quantas coisas o medo já limitou a sua vida? Lembra que eu falei um pouco antes que não é só medo de dirigir. O medo de dirigir é o sintoma. Mas o que está por trás disso? O que realmente está te impedindo de dirigir? Se o TESC, seja bem-vinda. O que realmente que está impedindo você de dirigir? Qual é o trauma que você precisa resolver? Se essa live fez sentido para você, curta, compartilhe com aquela pessoa, um amigo que você sabe que tem pavor de dirigir. Passa essa live para essa pessoa. E se você sentir que é o seu momento, me chama no direct com a palavra segurança, para ver se eu consigo te ajudar a resolver isso. Se você ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, @ClaudeteVanin. Me siga também lá, se inscreva no YouTube, porque eu estou sempre postando conteúdo sobre saúde emocional, terapia TRG, emagrecimento, estilo de vida, enfim, tudo o que envolve a nossa saúde física e mental.
Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.